A paz do Senhor, meus irmãos, aula 2 do livro de Atos dos Apóstolos, síntese do Novo Testamento pelo CTA DAUP, Centro de Teologia das Assembleias de Deus de Hebreu e Lima. A gente estava falando do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, que vai falar sobre o primeiro concílio, ou o concílio de Jerusalém. O concílio é uma reunião de líderes para decidirem assuntos religiosos. Então, nesse caso, o concílio era exatamente sobre quem se convertesse ao cristianismo deveriam ainda seguir os rituais mosaicos, como circuncisão, obediência à lei, enfim. O que ficou decidido foi, eles não precisariam mais ser circuncidados, os que fossem gentios e se convertessem. Isso, a circuncisão está lá em Gênesis capítulo 17, verso 9 ao 14, né, uma aliança feita a Abraão e aos seus descendentes, por isso que os judeus se circuncidavam, né, e que deveriam unicamente abster-se da idolatria, que era uma prática comum no paganismo, da prostituição, do que é sufocado, ou seja, o que foi morto sem derramar sangue, e do comer sangue. A proibição de comer sangue está lá em Gênesis capítulo 9, verso 4. Então, nesse sentido, havia essa determinação para os novos convertidos, porque os judaizantes queriam que, quando alguém se convertesse, ainda assim cumprisse os rituais mosaicos. Aqui não, nesse concílio de Jerusalém ficou decidido o seguinte: judeu é judeu, gentil é gentil. O evangelho alcançou tanto judeu quanto gentil, cada um com seus rituais e com seus costumes. Do capítulo 15, verso 36 ao capítulo 18, verso 22, a gente tem a segunda viagem missionária de Paulo, essa viagem destinada à Grécia. Então a primeira a Galácia e a segunda a Grécia. Capítulo 15, verso 36 ao 39, a gente tem a separação entre Paulo e Barnabé, exatamente por aquele episódio de João Marcos ter desistido na primeira viagem. Barnabé queria que ele fosse nessa segunda viagem e Paulo discordou completamente. Então Barnabé e João Marcos eles vão para Chipre, um outro destino, enquanto que Paulo e Silas vão seguindo a sua segunda viagem missionária. Lembrando que Silas também é conhecido como Silvano. Então, onde você encontrar Silvano ou Silas, lá em Colossenses, a destinação da carta um dos participantes da carta é Silvano, é exatamente Silas. Então, no capítulo 16 de Atos, a gente vai encontrar Paulo encontrando Timóteo. Vê só, quando Paulo ele diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça, Timóteo, meu filho. Na realidade, isso é uma consideração, mas você vai encontrar aqui Timóteo, ele já era discípulo, está lá em Atos capítulo 16, e Paulo encontra Timóteo, que era filho de um judeu, de uma judia e de um gentil, mas era discípulo, e Paulo agora chama ele para seguir nas viagens missionárias. Ele vai, e a partir de então Timóteo ele torna-se um leal companheiro de Paulo. Temos aqui que no versículo 6 do capítulo 16, o Espírito Santo proibindo ou impedindo Paulo de pregar na Ásia e na Bitínia. Então na Ásia, versículo 6, na Bitínia, versículo 7. Ou seja, aqui diz, irmãos, quando a obra é de Deus, é o Espírito Santo quem vai dizer para onde a gente tem que ir. Não é porque a gente quer fazer que a gente tem que seguir o que a mente da gente diz. Não, aqui eles iam pregar o Evangelho, eles estavam numa viagem missionária e foram impedidos pelo próprio Espírito Santo, porque a obra é dele e ele sabe como fazer. Então Paulo ele vai para Troade, né? E lá em Troade ele tem uma visão de um homem característico de Macedônia, dizendo: olha, passa a Macedônia e ajuda-nos. Está lá no versículo 9. E aí, de Filipos, ou em Filipos, Paulo ele vai conhecer Lídia, que era uma vendedora de púrpura, ou de tecido púrpura, e ela é convertida e batizada. Lá em Filipos, que é na Macedônia, onde Paulo, obedecendo à voz do Espírito Santo, foi, ele encontra Lídia, e ali há um grande ministério, né? Ela era conhecida na cidade. Temos também o episódio da jovem adivinha, né? Que ela ficava dizendo: esses homens que vos anunciam o reino de Deus, eles são verdadeiros homens de Deus e tal, algo nesse sentido. Aí alguém pode dizer: era verdade isso? Era verdade. Né? Mesmo sendo um espírito maligno, mas era verdade o testemunho. Porém, o objetivo daquela situação era exatamente tirar a atenção da pregação. Então a gente vê que o inimigo às vezes ele trabalha para tirar a atenção do que está sendo dito. Era isso que essa jovem estava fazendo, ao ponto de irritar Paulo, e Paulo expulsa aquele demônio em nome de Jesus, e por isso eles vão parar na prisão,
porque aquela moça dava grandes lucros aos seus senhores, a Bíblia diz. E é nesse episódio em que Paulo e Silas eles são açoitados, lançados na prisão, e aí eles cantam e oram perto da meia-noite, até que vem a libertação através de um terremoto, né? E o carcereiro no dia seguinte, ou em plena noite, quando vem conferir, encontra o cárcere aberto e queria suicidar-se, porque ele sabia que se o Império Romano exigisse o preso e o preso não tivesse lá, ele seria morto. Então ele preferiu antecipar sua morte. Mas aí Paulo ele diz: olha, ninguém fugiu, estamos todos aqui. Aí nesse caso o carcereiro leva Paulo para a casa dele, trata ele bem, cuida das feridas dele, e ali ele e toda a sua família é alcançada, né, pelo Evangelho. Está lá no versículo 34 do capítulo 16. No capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, nós temos Paulo em Tessalônica. Paulo ele foi um pouquinho judiado em Tessalônica, ele não foi bem recebido não. Aí lá você vai encontrar que os judeus, por inveja, geraram tumulto, pois diziam que os apóstolos pregavam a existência de outro rei, o rei Jesus, ou seja, que era contrário aos decretos do César, que era o rei, o líder. Então o questionamento dos judeus era esse, de que se pregava um segundo rei, isso só para tumultuar a cidade na realidade. Dali eles são expulsos daquela cidade de Tessalônica e vão para Bereia. Em Bereia eles são bem recebidos, né, e os cristãos quiseram ouvir as pregações de Paulo, e daí vem o termo bereano, porque eles conferiam sempre o que estava sendo dito com o que estava escrito, né? Se era certinho que se os apóstolos estavam ensinando, o que as escrituras da época, o Antigo Testamento, na época que eles usavam, se batia certinho com as profecias. Está lá no versículo 11 do capítulo 17. E em Bereia, os judeus que haviam perseguido eles em Tessalônica não desistiram. Foram para Bereia também, lá causaram tumultos também. Aí a partir dali Paulo vai para Atenas. Atenas era a capital da Grécia, né? E era o lar dos grandes filósofos da Grécia. Atenas possuía a maior universidade do mundo antigo, então era um lugar de muita cultura, um lugar de muitos intelectuais. E Paulo ele vai para o Areópago, né? Que era um local de grande destaque, um local muito frequentado pelos filósofos, e onde havia uma concentração muito grande de altares a divindades, né? E lá havia também nesse local, como era discussão filosófica, dois grupos: os epicureus, descendentes de Epicuro, ou descendentes não, seguidores de Epicuro, que era um filósofo que viveu aproximadamente 300 anos antes de Cristo, e cuja pregação falava sobre um viver simples, um viver modesto, e que a alegria verdadeira ela era a alegria da alma e não a alegria física, ou seja, abria mão dos prazeres físicos. E haviam também os estoicos, né? Dentre tantas filosofias dos estoicos, uma delas era de que não havia ressurreição. E vem Paulo agora pregando a ressurreição do corpo físico. E vem Paulo agora falando de que Jesus havia ressuscitado em corpo físico. Por isso esse debate entre os filósofos estoicos e epicureus contra Paulo. E Paulo ali ele argumenta, ele entra num discurso filosófico, né, quando cita até os filósofos da época, para convencer no final a que se arrependam, falando do Evangelho. Está no versículo 30, né? E inclusive depois dessa pregação de Paulo há algumas conversões de pessoas importantes naquele Areópago. Capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, a gente vai encontrar Paulo em Corinto, e ali ele é acolhido por um casal, Áquila, que era um judeu, e Priscila, que era a esposa de Áquila, né? E ali eles eram da mesma profissão de Paulo. Paulo era fabricante de tendas. Está lá no versículo 3 do capítulo 18. E nisso Paulo se gloria algumas vezes de dizer: eu nunca dei trabalho, né? Eu nunca quis viver sustentado por vocês, porque eu tenho uma profissão, eu sou fabricante de tendas, né? E aqui, temos aqui uma segunda fala, como já disse anteriormente. Paulo, ele por ter sido rejeitado pelos judeus, ele reafirma de que partiria para evangelizar os gentios. Está no versículo 6
do capítulo 18, né? E ali ele permanece em Corinto aproximadamente 1 ano e meio, e depois ele parte para Éfeso. De Éfeso volta para Cesareia, de Cesareia para Jerusalém, e de Jerusalém para sua base, de onde ele sempre começou suas viagens missionárias, que é Antioquia da Síria. Então aqui encerra-se a segunda viagem missionária de Paulo. Aí inicia-se, quase que no mesmo capítulo, a terceira viagem missionária de Paulo, que é a terceira e última viagem. Alguns especulam ter havido uma quarta viagem, mas o Atos dos Apóstolos encerra com essa terceira viagem. Então essa terceira viagem está do capítulo 18, verso 23, ao capítulo 20, verso 38, né? Lembrando que essa terceira viagem ela é direcionada a Éfeso. Então, partindo de Antioquia, passando por várias cidades, eles chegam a Éfeso, né? E lembrando que Éfeso era uma cidade destacada do Império Romano. Ela era um ponto estratégico para Roma, era muito habitada, havia aproximadamente 250 mil habitantes em Éfeso, e a principal divindade de Éfeso é Diana, ou Artemis, né? E nesse caso, Paulo ele chega exatamente para falar nessa cidade, e há aquele episódio que mais na frente a gente vai falar sobre a agitação da cidade por Paulo ter causado grande prejuízo com a conversão daqueles irmãos. É aqui também que Paulo encontra Apolo, um judeu eloquente, né, e poderoso nas escrituras. Alguns dizem que Apolo ele era líder na igreja de Corinto. E Paulo prega em Éfeso por aproximadamente 3 anos. Está lá no capítulo 20, verso 31. Paulo mesmo no seu discurso, se despedindo, ele diz isso. Eu preguei, estive com vocês durante aproximadamente 3 anos e tal, enfim. Nesse sentido, em Éfeso, a pregação de Paulo, ele agitou a cidade de tal forma que as pessoas se convertiam diante dos milagres operados, e era uma cidade que havia muita magia também. E lá Lucas ele vai narrar no livro de Atos de que houve uma queima de livros, numa grande fogueira, livros de magia, e que somavam uma grande soma de dinheiro, ou seja, as pessoas se convertiam, e a partir de então eles passaram a dar prejuízo àquelas pessoas que vendiam tanto santinhos quanto livros de magias. Então, quando o Evangelho chega, ele traz uma transformação, né? Lembrando também que Paulo ele operou expulsão de demônios lá em Éfeso, e temos também um elemento que tinha alguns filhos que quiseram imitar Paulo, né? Os filhos de Seva. A gente vai encontrar isso aqui no versículo 12 em diante do capítulo 19. Os filhos de Seva diziam: eu te expulso, demônio, no nome do Deus de Paulo, o nome de Jesus a quem Paulo prega. E a Bíblia diz que eles saíram dali quase que espancados pelos demônios. Eles foram quase que estraçalhados, correram, tiveram roupas rasgadas, tiveram um grande dano, porque os próprios demônios testemunhavam da autoridade que Paulo tinha, que era do Espírito Santo, e não a vontade humana de querer fazer as coisas, né? Temos no capítulo 20 a visita de Paulo novamente à Grécia, e dali ele volta a ser perseguido pelos judeus e sai e chega até Troade novamente. Isso aqui é na terceira viagem. E lá em Troade ele se alonga no seu discurso, e é aquela situação em que perto da meia-noite um moço chamado Eutico ele pega no sono na pregação de Paulo e cai da janela. E os irmãos ficaram muito aflitos com relação a isso, porque achavam que ele tinha morrido. Mas Paulo chegou lá e escutou ele, e ele estava bem, o espírito de vida estava nele. Então os irmãos ficaram com muita alegria, né? A partir daí, de Troade, Paulo ele viaja para Mileto, e de Mileto ele manda chamar os presbíteros de Éfeso, ou os anciãos de Éfeso. E ali ele faz uma retrospectiva, né, da sua vida, da sua trajetória com relação àqueles irmãos. E é um discurso de muita emoção, né, ao ponto de que no final, aqueles irmãos, quando Paulo diz: olha, vocês não me verão mais, aqueles irmãos eles se despedem depois de uma oração com muitos abraços e muito choro,
com relação ao apóstolo Paulo, por ele ter dito que não voltaria mais ali, como se estivesse já se despedindo para a sua morte, né? Mas nesse discurso aos presbíteros, Paulo ele vai e recomenda de que tivessem cuidado com os rebanhos de Deus, né? E inclusive que surgiriam dentre eles lobos cruéis, ou seja, falsos pastores, falsos mestres, que teriam o objetivo apenas de lucros. Então Paulo desde aquela época já recomendava aos líderes para que não incorram nesse desvio. É um cuidado que tem que se ter. Está no versículo 29 e versículo 30 do capítulo 20. No capítulo 21, nós temos já a prisão de Paulo. Paulo chegando em Jerusalém e é preso. Ou seja, ele estando na casa de Filipe, antes de chegar em Jerusalém, aquele mesmo Filipe, que era o evangelista, que era um dos diáconos, ele tinha 4 filhas que profetizavam, né? Eram profetisas. E na casa de Filipe chegou um profeta chamado Ágabo, que tirou a cinta de Paulo e amarrou mãos e pés dele, dizendo: olha, se você for para Jerusalém, vou fazer assim com você. E Paulo ali ele diz que não estava disposto apenas a ser preso, mas estava disposto inclusive a morrer por amor de Cristo. E assim foi. Ele foi para o templo, né? E ali, chegando em Jerusalém, ele foi severamente expulso do templo, severamente espancado e expulso do templo, porque é como se eles tivessem a alegação dos judeus que tinham vindo da Ásia era exatamente dizer que ele estava profanando o templo, né? Porque trouxe pessoas imundas para dentro do templo, e na realidade não foi nada disso. E só pararam de espancar Paulo com a intervenção das autoridades romanas, né? Que nesse contexto prenderam Paulo, né? Quiseram até espancá-lo, mas ele disse que era cidadão romano. E, como se diz, o pai de Paulo deve ter adquirido a cidadania romana. Nesse sentido, ele era romano também, de nascimento. E nessa situação, Paulo ele é ouvido, né? No dia seguinte, diante das autoridades, e havia os judeus que haviam feito jejum para matar Paulo. Ou seja, em média uns 40 judeus que disseram que só comeriam depois que acabassem com a vida de Paulo. Nesse contexto, Paulo ele é levado a Cesareia. Descobriram esse plano de que queriam matá-lo, e ele é levado a Cesareia para ser ouvido pelo governador Félix. Nessa oitiva de Félix, Félix não achou culpa nenhuma em Paulo. Deixou ele preso, né? Pediu um tratamento mais pacífico com ele. Porém, lá Lucas ele vai narrar que Félix ele na realidade tinha a intenção de ter lucro, de receber algum suborno de Paulo para soltá-lo. Está lá no versículo 23 do capítulo 24. Em todos esses capítulos, a partir do capítulo 22, você vai encontrar sempre os discursos parecidos com Paulo. Em cada autoridade que ele chegava, ele fazia o seu discurso de defesa. Isso foi diante de Félix, foi diante de Festo, que substituiu Félix, foi diante de Agripa, o rei Agripa, que ajudou Festo a tentar fazer uma acusação contra Paulo, porque Festo não tinha conseguido argumento suficiente para mandá-lo para Roma, já que Paulo havia apelado para o César. Então, nesse sentido, como Félix não decidiu soltar Paulo, Paulo ainda passou aproximadamente 2 anos sob o domínio de Félix, e Félix foi substituído como governador de Cesareia por Festo. Festo ele demonstrava uma certa capacidade de querer mandar Paulo de volta para Jerusalém. Paulo sabia que se fosse de volta para Jerusalém, os judeus o matariam. É por isso que ele apelou para César. E nesse sentido, Festo, quase esqueci o nome, Festo, ele pede a ajuda do governador Agripa, do rei Agripa, para que formulasse, como disse anteriormente, uma queixa contra Paulo, depois de ter ouvido. E na realidade, Paulo, no seu argumento, ele quase converte o rei Agripa. Ou seja, Agripa disse, se ele tivesse apelado para César, a gente até poderia soltá-lo. Mas estava nos planos de Deus, de que Paulo ele deveria ir para Roma.
Isso aí o próprio Espírito Santo tinha falado a Paulo, dizendo: olha, não tema diante deles, porque eu quero que você vá pregar também em Roma. No capítulo 27 vai falar exatamente sobre esse envio de Paulo a Roma. E nessa viagem, é uma viagem muito turbulenta, ao ponto de o navio encalhar com 276 pessoas, está no versículo 37. E aí o povo queria jejuar, queria não comer, estava muito triste. Depois de 14 dias, Paulo tentando convencer eles de que se alimentassem, eles até que se alimentaram, né? Mas quando o navio encalha, a ideia do soldado era matar todos os presos, que era um navio de presos, que estavam destinados a Roma, né? E aí o centurião, o comandante da embarcação, querendo livrar Paulo, disse que não, a gente libera eles para quem conseguir nadar, que nade. Já que estava perto de uma região de terra seca, e assim foi. Paulo, o centurião autoriza essa libertação temporária, claro, para que se salvassem, mas ainda continuavam presos, e eles nadaram para a ilha de Malta. Em chegando na ilha de Malta, está lá no capítulo 28, aí a gente vai encontrar que eles foram acolhidos naquela ilha. A Bíblia vai dizer que trataram bem eles, né? Porém, Paulo, quando estava juntando lenha de alguma videira para se aquecerem numa fogueira, uma serpente picou Paulo, né? E os habitantes de Malta disseram: rapaz, esse homem deve ser um homicida, porque ele fugiu do naufrágio e ainda assim a justiça divina quer matá-lo. Veja que uma serpente mordeu ele. E quando isso acontece, esperavam que ele caísse de repente morto, e na realidade Paulo ele joga a serpente no fogo, né? E não sofre dano nenhum. Aí eles já mudam de ideia, achando que Paulo seja uma divindade. Além do que, o dono daquela ilha, um homem chamado Públio, o pai dele estava enfermo. Paulo ora por aquele homem e aquele homem é curado. Também vários enfermos são levados a Paulo, e Paulo ele ora por aquele povo, e ali eles são curados também. Eles permanecem naquela ilha por 3 dias, depois que há uma embarcação que vem em socorro deles para continuar a viagem para Roma, né, para levar os presos para Roma. Eles se encaminham para lá, né? Então, nesse sentido, o que a gente pode perceber, e o que está escrito no livro de Atos, é que Paulo permaneceu preso em Roma por 2 anos. Lembrando que esse período de prisão de Paulo foi uma prisão onde ele morava numa casa alugada, onde ele estava autorizado a receber visitas, ou seja, foi um primeiro tratamento muito razoável, né? Para a vista de um preso em Roma, foi um tratamento relativamente razoável. Está lá no versículo 30 e verso 31 do capítulo 28 de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos ele se encerra assim, repentinamente. Ele não fala mais a sequência com relação ao destino de Paulo. Lembrando que nessa primeira prisão de Paulo, em Roma, que foi uma prisão mais maleável, onde ele morava numa casinha alugada, né? Os guardas sempre estavam fiscalizando e ele sempre anunciando o evangelho, sempre recebendo visita. É de lá que ele escreve as cartas da prisão, né? Que são Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Então é de lá, dessa primeira prisão de Roma. Com relação ao fim da vida de Paulo, e é aqui que se encerra o livro de Atos dos Apóstolos, assim se crê, ou seja, assim diz a tradição, né? Paulo, em 63 aproximadamente, essa prisão dele foi em 61, 62. Em 63 aproximadamente, ele foi absolvido e solto, isso é o que a tradição diz. Depois ele passou solto aproximadamente uns 4 anos, aonde ele continuou seu ministério missionário, né? E talvez ele tenha ido à Espanha, como era um planejamento dele, conforme Romanos capítulo 15, verso 28, né? E é nesse período de libertação, entre a primeira prisão em Roma e a última prisão dele, que ele escreveu 1 Timóteo e Tito, né? Aí diz a tradição que ele foi preso de novo, cerca de 4 anos depois, aproximadamente em 67 depois de Cristo, e foi levado a Roma, né? E é nessa situação em que ele escreve a segunda carta a Timóteo, que, como a gente percebe lá no capítulo 4, vai dizer que ele já está sendo oferecido como libação sobre o sacrifício, ou seja, ele já estava pressentindo sua morte. E nesse sentido, a prisão de Paulo ele termina
quando ele é decapitado pelo imperador Nero. Então essa parte final aqui dessa videoaula, ela não consta no livro de Atos dos Apóstolos, mas a gente só quis fechar um pouquinho a história, já que ela se encerra com a prisão de Paulo, né? A gente traz o episódio da segunda prisão dele e do martírio dele. Então assim a gente encerra o livro de Atos dos Apóstolos com esses dois vídeos, né? E daqui para frente, irmãos, a gente vai seguindo com a publicação dos vídeos. Eu conto com a compreensão dos meus irmãos e assim a gente agradece a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez trazendo essa aula para os nossos irmãos. Que Deus abençoe, irmãos. Fiquem na paz.